Houve um tempo, durante o reinado de Saul, que Davi encabeçou a lista dos homens mais procurados de Israel. Havia uma recompensa para quem pudesse fornecer informações que levasse Saul a colocar as suas mãos em Davi. Davi era um homem foragido. Davi era um homem procurado e ameaçado de morte. Foi nesse tempo que alguns homens se juntaram a ele e formaram um pequeno exército independente de 600 homens. E agora já não era mais tão fácil esconder, porque uma coisa é você se esconder sozinho, outra coisa é você esconder 600 homens. Então Davi tinha que encontrar uma nação que o aceitasse, um país, um povo que desse asilo para ele. E ele encontrou abrigo junto aos filisteus. O rei Aques abriu as portas da sua nação para receber Davi, mesmo sendo Davi israelita, e os israelitas eram inimigos dos filisteus, mas por Davi ser um homem procurado e considerado também inimigo de Israel, ele foi então aceito, recebido no meio dos filisteus. O rei Aques recebeu Davi, 600 homens, suas mulheres, seus filhos, seus animais, sua bagagem, sua mudança, e deu para eles uma aldeia para eles morar. Esta aldeia se chamava Ziclag, e eles permaneceram ali com os filisteus durante 1 ano e 4 meses. Durante este período, Davi e seus homens saíram para uma batalha, e veja o que aconteceu. Quando Davi e seus 600 homens foram para a batalha, um outro exército dos amalequitas invadiram a aldeia de Ziclag. Enquanto eles estavam na guerra, os amalequitas estavam saqueando suas casas. Enquanto eles estavam no campo de batalha, os amalequitas estavam queimando a casa deles. Enquanto eles estavam no campo de batalha, os amalequitas estavam sequestrando as mulheres deles. Enquanto eles estavam no campo de batalha, os amalequitas estavam raptando os filhos deles. E agora, quando eles voltam para casa, uma viagem de 145 quilômetros, irmãos, a cavalo, a pé, de camelo, 145 quilômetros, 3 dias de viagem. Quando eles chegam em casa, a visão que eles têm é da aldeia queimada, suas casas vazias, suas mulheres não estavam esperando, seus filhos não estavam esperando, não tinha mais animais, levaram seus pertences. E a Bíblia vai dizer que estes homens, já cansados de uma viagem de quase 150 quilômetros, caíram no meio das cinzas e choraram até não ter mais forças. Eles choravam ali, temendo que nunca mais fossem ver suas mulheres, nunca mais fossem ver seus filhos, seus animais, seus pertences de volta. É nesta hora que algumas pessoas do exército de Davi se revoltaram. E eles começaram a colocar a culpa em Davi, porque Davi era o líder. E na mente de alguns soldados, a obrigação de ter pensado nisso era de Davi, porque não devia ter mandado todo mundo para a guerra, não devia ter ido para a guerra e deixado as casas sem proteção. Então eles já começaram ali um motim, e já queriam pegar em pedra e apedrejar Davi.
Eles estavam se remoendo, eles estavam tristes, eles estavam revoltados. E se Deus não intervisse naquela situação, com toda certeza, Davi seria apedrejado. Porque enquanto eles estavam na guerra, suas famílias estavam sendo levadas cativas. Agora olha para mim, Davi estava aprendendo uma lição do pior jeito possível. E que lição é essa, pastor? A guerra não se limita só ao campo de batalha. A guerra também pode chegar na sua casa. A lição que Davi estava aprendendo aqui é que não adianta você ser um guerreiro no campo de batalha enquanto você não consegue guardar a própria casa. A lição que Davi estava aprendendo aqui é que não adianta derrotar os inimigos lá no campo de batalha e perder dentro de casa. A lição que Davi estava aprendendo aqui é que não adianta você ser bem-sucedido, um vencedor no seu trabalho, enquanto a sua casa é destruída, enquanto a sua casa precisa de você. E a lição de Davi aqui vale para todo homem, todo varão, todo guerreiro, todo homem lutador, todo provedor da sua casa, que levanta todo dia para prover o sustento para a sua casa. A lição de Davi aqui vale para todos nós, homens que pelejamos pela obra de Deus. E qual é a lição? Cuidado com as batalhas que cegam você para o que acontece na sua casa. Cuidado com as ocupações que impedem você de perceber o que está acontecendo dentro da sua casa. Cuidado com as guerras que te afastam da sua família. Cuidado com as batalhas que impedem você de perceber que você está perdendo sua casa. Existem homens que conquistaram o mundo inteiro, e isso lhes custou a família. E depois de perder a família, tiraram a própria vida. Existem homens que alcançaram o sucesso, venceram, conquistaram tudo aquilo que sonharam, perdeu sua casa, perdeu seu casamento, perdeu seus filhos de vista, porque enquanto ele estava lutando pelos seus ideais, alguém saqueava a sua casa. Enquanto ele estava correndo atrás dos seus sonhos, alguém estava saqueando a sua família. Alguém estava tirando o bem mais precioso dele, e ele não estava percebendo. Deus te chamou, varão, para ser o provedor da sua casa. Deus nos chamou para prosperar, para ser obreiro, para ser líder. Mas a palavra de Deus para você nesta manhã é: não tira os olhos da tua casa, não tira os olhos da tua família, não tira os olhos daquilo que Deus te deu. Guarda a tua casa, guarda teus filhos, guarda teu casamento, guarda a tua família. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo: eu não vou servir a Deus sozinho, a minha casa vai comigo. Eu não vou tirar os olhos da minha casa. Enquanto eu sirvo ao Senhor, eu servirei ao Senhor, minha casa servirá ao Senhor, minha família servirá ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E agora, meus irmãos, estes homens cansados, estes homens recém-chegados de viagem, chorando, aborrecidos, revoltados, vão perguntar a Davi o que eles iriam fazer. Então Davi disse: vamos consultar ao Senhor. Davi então chamou o sacerdote ali e disse: o que nós vamos fazer? E olha a resposta de Deus. Davi perguntou ao Senhor: perseguirei eu esta tropa? Eu vou alcançar eles? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Oh, aleluia. Vou repetir. Davi perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esta tropa? Eu vou alcançar eles?
E Deus disse: persegue, porque você o alcançará e vai libertar tudo aquilo que eles levaram. Eu gosto disso, porque é Deus dizendo para Davi: ainda dá tempo de resgatar sua casa, ainda dá tempo de resgatar tua mulher, ainda dá tempo de resgatar teus filhos, ainda dá tempo de resgatar a tua família, ainda dá tempo de tomar de volta aquilo que o inimigo levou. Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração para você nesta manhã. Ainda dá tempo de restaurar teu casamento, ainda dá tempo de restaurar a tua casa, ainda dá tempo de restaurar a tua família. Diga para alguém: corre que ainda dá tempo, corre que ainda dá tempo, levanta que ainda dá tempo, corre porque ainda dá tempo. Oh, você pode adorar ao nome de Jesus por isso. Oh, aleluia. Agora vai Davi, 600 homens cansados, e eles vão partir em viagem de novo. A Bíblia diz que eles não andaram mais do que 25 quilômetros. Quantos quilômetros? 25. Quando eles andaram 25 quilômetros, 200 dos 600 não conseguia mais andar. 200 dos 600 chegaram para Davi dizendo: não dá mais, para nós não vai ter mais jeito, a gente não consegue nem andar mais. A Bíblia diz que Davi deixou estes 200 ali. Eles estavam perto de um rio chamado Besor. Então agora eles vão se reunir na beira do rio, e Davi tem que tomar uma decisão difícil. O que fazer agora? Se já era difícil com 600, imagina com 400. Primeira opção: vai forçar 200 a atravessar o rio e entregar eles à morte. Porque quem não aguenta atravessar o rio não aguenta lutar, irmão. Quem não aguenta nem atravessar o rio não aguenta nem segurar a espada. Nós estamos falando de homens exaustos, esgotados, sem força. Segunda opção: Davi poderia dizer: se vocês não vão com a gente, então vocês não prestam mais. Se vocês não vão com a gente, então nós vamos deixar vocês entregues à morte. Então vocês não precisam mais nos acompanhar. Nós não queremos mais vocês no exército. Ou ele podia ainda fazer uma terceira opção: permitir que eles ficassem ali e ainda desse uma garantia para eles: nós vamos com 400, nós vamos buscar a nossa família e a de vocês também. Nós vamos buscar nossos filhos e os seus também. Oh, aleluia. Nós vamos buscar nossos pertences e vamos buscar o de vocês também. E a mesma recompensa que vai ter os 400, vai ter também os 200. Davi escolheu a terceira opção. Por que Davi escolheu a terceira opção? E agora eu quero que você preste atenção. Porque Davi sabe a diferença de alguém que não quer para alguém que não pode. Davi sabe a diferença de alguém que não quer e alguém que não tem condição. Davi sabe a diferença de alguém que abandonou a causa e alguém que só está cansado. De alguém que só precisa descansar. Oh, aleluia. A primeira lição que eu aprendo aqui é que estes 200 homens não pararam por causa de medo. Não pararam por causa de covardia. Eles só estavam cansados. Eles não pararam por rebeldia. Eles só estavam cansados. Eles não pararam porque quiseram. Eles só estavam cansados. Se eles pudessem, eles iam atravessar o rio. Se eles pudessem, eles iam lutar até a morte. Se eles pudessem, eles iam pegar a espada. Mas eles não conseguiam mais andar. E esse episódio aqui é o retrato de qualquer exército. Por quê? Porque apesar de todos terem o mesmo objetivo, nem todos têm o mesmo limite. Apesar de todos terem a mesma vontade, é um erro pensar que o organismo de todos é igual, que todos aguentam a mesma pressão, que todos aguentam
a mesma carga. Cada um de nós vamos cansar uma hora, só não é no mesmo tempo. Porque não existe super-homem, não existe super-crente, não existe crente de aço. Aí Paulo nos traz uma palavra dizendo assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos. E a palavra suportar aqui que Paulo usa, a gente brasileiro, a gente confunde um pouco essa palavra. A gente usa a palavra suportar como se tivesse que aguentar alguma coisa que a gente não quer. Suportar significa dar suporte. Dar suporte é você dar suporte para o fraco, que não tem condição, você dá condição. Que não tem jeito, você ajuda ele a dar jeito. Então Davi entende que o esgotamento vai chegar para todo mundo, mas em tempos diferentes. Quantos de nós em algum momento da nossa vida também não chegamos ao limite das nossas emoções, no limite da nossa força, e apesar de toda vontade, boa vontade, em algum momento nós nos vemos cansados, desgastados, nós nos vemos sem força. Pode ser que eu esteja pregando para alguém agora, que neste exato momento está cansado, está no seu limite. Quem sabe alguém disse: é meu último congresso hoje. Talvez alguém disse: é meu último culto hoje. Se Deus não falar comigo, eu vou parar, eu vou desanimar, eu vou largar tudo para trás. É claro que ninguém planeja isso. Ninguém faz um plano para a sua vida dizendo: tal dia eu vou parar. Ninguém faz um plano dizendo: tal dia eu vou estar cansado. Não, você não planejou isto. Não era isto que você esperava. Não era isso que estava nos teus planos. Mas aconteceu. A guerra te bombardeou. A guerra te cansou. A guerra te deixou vulnerável. E no momento de vulnerabilidade, no momento de fraqueza, o inimigo vem na tua mente para dizer que você é um fracassado, que você não aguenta, que você não vai continuar, que a tua história acabou, que não tem mais jeito para você, que você não presta mais. Mas Deus manda lhe dizer nesta manhã, Deus está me usando aqui para dizer ao teu coração nesta manhã: Deus conhece a diferença de quem não quer para quem não pode. Deus conhece a diferença daqueles que abandonaram a causa porque são rebeldes, porque são indisciplinados e desobedientes, e aqueles que apenas estão cansados. E Davi aqui, como uma figura de Cristo, não deixou aqueles cansados no deserto. Ele vai deixar aqueles cansados na beira do rio Besor. E Besor significa refrigério. Oh, aleluia. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Você não é um fracassado, você só está cansado. Você não é um zero à esquerda, você só está cansado. A tua história não acabou, você só está cansado. Deus hoje vai te levar até o Besor. Oh, aleluia. Deus hoje vai te trazer um refrigério. Deus hoje vai renovar as tuas forças. Deus hoje vai te levantar e vai lhe dizer: você pode ter cansado, mas eu não vou te abandonar. Você pode até estar fraco, mas eu sou a sua força. Eu vou te sustentar de pé. Oh, aleluia. Deus está falando aqui com homens valentes. Está cansado, mas é valente. Está cansado, mas faz um estrago no inimigo. Está cansado, mas é escolhido. Está cansado, mas foi chamado. Está cansado, mas tem promessa. Oh, aleluia. Salmo de número 46, versículo 4 diz: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não, eu não sei se você está entendendo. Deus vai te deixar no rio hoje. Você cansou, mas que bom, você parou justamente no rio. Oh, aleluia. Você chegou cansado aqui, e aqui tem rio. Há um rio que... Oh, aleluia. Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí olha o que diz a Bíblia: Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deixa eu lhe dizer algo: aquele que bebe deste rio jamais será abalado, jamais será abalado, jamais será abalado. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. Em 1 Reis capítulo 19 versículo 4, nós encontramos o profeta Elias cansado. Elias chegou a pensar até que tinha acabado. Elias pediu a morte, irmão. Então para ele era o fim, estava esgotado. Aí a Bíblia diz que Deus manda um anjo, e quando Elias acorda, o anjo está com ele, e ali tem uma refeição preparada para ele. E o anjo diz assim: levante, come, porque a sua viagem será muito longa. Oh, aleluia. Deus está dizendo para aquele que pensa que é o fim: levanta, come hoje, porque a sua viagem ainda será muito longa. A sua viagem ainda vai ser longa, assim diz o Senhor. Aleluia. A Bíblia então vai dizer que Davi vai com 400. E com 400, irmãos, ele venceu os amalequitas. E tomaram de volta suas famílias. Tomaram de volta não só aquilo que eram deles, mas o que era do inimigo também. Então eles foram para resgatar algo que estava perdido, e voltou com o dobro daquilo que eles tinham. Aleluia. Os inimigos fugiram e deixaram tudo para trás. E agora eles vão voltar, irmãos, carregados de despojos. E quando eles retornam, eles vão encontrar os 200 lá no rio. E agora que a Bíblia vai dizer em outro versículo o que aqueles 200 ficaram fazendo. Oh, glória. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, em 1 Samuel capítulo 30, e você em casa depois lê o capítulo todo, porque é interessante essa história. Versículo de número 24. 1 Samuel capítulo 30, versículo 24. Se eu posso ler, diga amém. Amém. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque assim como é a parte daqueles que foram para a peleja, também será a parte daqueles que ficaram com a bagagem, igualmente se repartirão. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Mas os 200 que ficaram com a bagagem. Aí enquanto alguém está pensando, esses 200 não presta para nada, deixa eu lhe dizer, 400 só conseguiu lutar porque 200 ficou com a bagagem. A carga ficou com os cansados, a bagagem ficou com os cansados, e eles estavam lá livres, ó, só a espada, ó. Diga comigo assim: estavam cansados. Não, diga mais forte: estavam cansados, mas tinha bagagem. Oh, aleluia.
Aleluias. Qual é a palavra, pastor? Até cansado Deus vai te usar. Até cansado Deus ainda vai te dar algo para fazer. Até cansado você vai ser útil para alguém. Deus vai te usar mesmo no teu cansaço. Oh, aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que está cansado, mas tem bagagem. E bagagem fala de história. Deus está dizendo: você está cansado hoje, mas eu sei a tua história, eu sei do teu caminho, eu sei da tua jornada. Está cansado, mas tem bagagem. Olha para esta pessoa do teu lado. Você está olhando para alguém que tem bagagem. Você está olhando para alguém que tem história. Ele já rompeu, ele já venceu, ele já lutou. Diga para quem está do seu lado: pode estar cansado, mas tem bagagem. Você pode estar cansado, mas tem história, tem bagagem. Deus vai te levantar. Alabacandaraia, obedece. Fecha os teus olhos agora. Deus está trazendo refrigério ao cansado. O tema do congresso é: o Senhor é a minha força. Ui, que befacidará mandarabacais. E enquanto o pastor Fernando vai louvar aquele hino que a adoração está subindo, nós vamos fazer aqui um momento de clamor. E neste momento de clamor, você vai adorar, você vai louvar, e você vai clamar ao Deus do céu, aquele que é a tua força. Deus conhece a tua história. Obreiro, Deus conhece a tua história. Minha irmã, Deus conhece a tua história. Você já enfrentou coisas piores do que essa. Deus está falando aqui agora: olhe para trás e olhe o que você já venceu. Olhe da onde eu te tirei. Não vai ser agora que você vai parar. Não vai ser agora que você vai desanimar. Não vai ser agora que você vai deixar tudo para trás. Você só está cansado. Pastor Fernando, sabe o que Davi descobriu naquele dia, irmão? Davi nunca tinha pensado nisso, mas quando ele perdeu, é que ele descobriu que o bem mais precioso que ele tinha era a família dele. Ele sempre estava preocupado em ganhar, gladiar, acumular vitórias, e a casa dele sempre ficando em segundo plano. Aí quando o inimigo veio e levou a casa dele, é que ele foi descobrir: a maior riqueza dele estava em casa. A maior riqueza dele estava dentro de casa. Oh, aleluia. A maior riqueza tua, varão, é a tua esposa que está ali. A maior riqueza tua é teus filhos que estão aí, que ficaram na tua casa. A maior riqueza que Deus te deu está na tua casa. Diga para quem está do teu lado: a tua maior riqueza está dentro de casa. A tua maior riqueza está dentro de casa. Oh, aleluia.